que a gente tem aqui, né, um apoiador e né, uma pessoa que participou da criação de uma organização que está se transformando numa fundação comunitária, mas que tem uma história bem interessante para contar. Acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre esses processos, sobre a importância da escuta, sobre a importância também, né, de apoiar financeiramente o desenvolvimento dessas organizações, olhando para as questões importantes como a gestão, a governança, a estrutura, né, que vai dar essa sustentabilidade de longo prazo para as ações dessa organização. Então, sem mais delongas, eu já falei bastante, né? Queria já começar a nossa conversa. E vou conversar aqui com Antônio Carlos Piponzi, né, que criou um instituto familiar, o Instituto ACP, que tem e apoiou, né, duas organizações aqui do nosso programa, duas fundações, institutos comunitários que fazem parte do programa. E aí queria que só... São três? Eu falei duas? São três, desculpa. São três. Vou falar os nomes, então. Taboa, né, Redes da Maré e o Instituto Baixada Maranhense. Mas aí queria que você contasse um pouquinho a visão do Instituto, que eu acho que é muito interessante para todos conhecerem, e contar também esse processo da escolha dessa decisão, desse apoio a essas organizações e um pouquinho da sua visão sobre as fundações e institutos comunitários. Pode falar à vontade. Ok, gente. Bom dia a todos, todas. Bem, é preciso dizer que, em primeiro lugar, Paulo, você conhece minha trajetória. Eu venho do setor empresarial, 45 anos de atuação na Raia Drogasil, era empresa familiar, eu até sou da família Raia, e era uma empresa familiar pequena, quando me formei engenheiro. Enfim, fiz toda uma carreira lá. E essa minha carreira hoje, depois de 45 anos, ou, digamos, já 4, 5 anos atrás, depois de muitas ações sociais que a gente sempre praticou, eu sempre tive a parceria do meu filho, o Rodrigo, que sempre é a Paula conhece bastante, né? E o Rodrigo, ele é um empreendedor social de bastante tempo já, de 15 anos atrás, logo que se formou, ele se tornou um empreendedor social. Em algum momento eu entendi que a gente poderia juntar nossas competências, tá? E trazer do segundo setor, o qual eu frequentei por tanto tempo, e depois de sair da presidência executiva, passar para a presidência do Conselho, tendo tido um trabalho bastante grande que eu tenho de apoio a empreendedores, apoio a famílias que têm negócios, eu entendi que essa minha experiência poderia casar muito bem com a experiência do terceiro setor que o Rodrigo, meu filho, trazia, e nós criamos o Instituto. O Instituto ele tem uma característica diferente, tá? Que ele realmente apoia, ele escolhe, ele faz convites anualmente e apoia sempre. São 12 instituições que a gente apoia, a gente vai fazendo rodízio, são 4 instituições que a gente renova por ano, e o foco é sempre a estrutura de back-office, o foco é governança, tá? Projetos que visam melhorar a instituição. Então, a gente, na realidade, não avalia... A gente avalia instituições, sim, a gente avalia empreendedores, sim, na hora de aumentar o nosso portfólio, mas, no fundo, o que a gente avalia é o projeto que essas instituições trazem e o quanto a gente pode ajudar, através desses projetos, a transformação do Instituto. Então, a gente começou dos institutos ou das organizações do terceiro setor. Então, a gente começou com organizações menores. Hoje a gente entende que pode trabalhar também com organizações maiores, mas sempre com o foco na transformação, na mudança. Fala, bom, a gente quer ver projetos, seja na área de desenvolvimento social, de comunicação, de estratégia, que, de repente, você perceba, através de uma organização do terceiro setor, que tenha, primeiro, um mote que a gente se identifique. Segundo, o empreendedor social à frente que, de repente, tenha aquela força, aquele brilho nos olhos, né? E terceiro, uma governança minimamente estabelecida. E o nosso foco, então,
eu levo do segundo setor a experiência em governança, que eu aprimorei ainda com toda a minha frequência no IBGC, no Endeavor, no Endowment da Poli. IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E acho que vale ressaltar que é uma das poucas organizações que é grantmaker, que é doadora, né? Que ela não executa e ela apoia projetos. Né, e que está muito voltado agora, está começando a se voltar muito para e apoio institucional, né? Apoio institucional, que é algo aí você deve saber mais também. raro também no nosso setor, mas que a gente começa a ver com mais força agora. Essa filosofia realmente está muito atualizada na sigla ESG, né? Eu vejo assim que acho que o segundo setor pode levar uma governança melhor para o terceiro setor e o terceiro setor pode ensinar o segundo setor como transformar o país, o ambiente, seja na ótica ambiental, seja na ótica social. Então, acho que, a partir daí, nós temos, dentro desses projetos deste ano, dentro do nosso edital, a gente favoreceu, até ampliou um pouco o portfólio, que, no fim, a gente acabou, em parceria com o IDES, trazendo 3 institutos, além de outros 2 que a gente, então, trouxe para aumentar a nossa carteira. Tá? O instituto, também, para dizer, ele é totalmente financiado pela família. A família que eu digo sou eu e meus filhos, tá? E trabalhamos juntos, é uma coisa muito bacana. Tá? Hoje também organizamos a nossa governança, que são 4 anos de instituto, então agora a gente também começa a ganhar uma robustez. Né? E, então, basicamente, acho que é isso. Tá? Tenho também muito orgulho na empresa que eu hoje presido o conselho, porque eu presidi a executiva, né, durante 35 anos, de Raia, fundimos com a Drogasil. Hoje, à frente do conselho, a gente tem também uma pauta bastante robusta relativa a esse dia, tá? E com compromissos firmados, apresentados, com métricas estabelecidas, com muita transparência. Tá? Então, acho que um pouco da história aí. Bom, obrigada, Antônio, Carlos. Acho que eu queria agora ouvir um pouquinho o Luiz Norberto Pascoal. Além de ter a Fundação Educar de Pascoal e ter uma trajetória no setor já de muitos e muitos anos, né? Você fez parte até do Conselho do IDES, não foi? Lá no começo? Então. Mas eu acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho mais, não da história do IDES, mas da história da FEAC, né? Que é essa fundação que hoje atua como uma organização comunitária na região de Campinas, está fazendo coisas incríveis, né? Os participantes do programa tiveram até uma visita lá ontem, que foi muito bacana, e conseguimos saber de histórias interessantíssimas, né? Dos planos futuros. Mas acho que é interessante, se você puder abordar, né? Quer dizer, tem aí na história, a importância de você ter já uma estrutura sólida de gestão, de governança, para receber recursos, né? Quando às vezes acontece, né? De você ter uma situação onde você tem um recurso importante que pode ir para uma organização, então estar preparado para isso é fundamental. E o papel dos conselheiros, né, da governança nesse processo, que eu acho que acho que uma visão e uma história muito bacana para partilhar aí com os nossos participantes do evento hoje. Bom dia a todos. Bom dia, querida Paula, meu amigo Piponzi, do nosso IDV. Eu tenho tantos amigos aqui e eu tenho uma história que eu vou contar para vocês que parece mentira e é quase mentira, porque eu mesmo não acredito. Eu nasci com o bumbum virado para a lua. Sabe aquele bebê que fica para a lua? Porque eu não tenho como reclamar da minha vida em nada. E a minha família vem de 4 países da Europa, imigrantes, Áustria, Espanha, Itália, Adriático, Itália, Mediterrâneo. E começou num bairro em Campinas só de imigrante. Em épocas de guerra, você trocava o nome das ruas porque era Germânia, Itália, então não podia. E meus avós começaram com café lá, ficaram 30 anos, fizeram um empório e tal, posto de gasolina, morreram muito cedo, os 2. Minha avó morreu, meu avô, de desgosto, morreu 20 dias depois. Meu pai, com 20 anos, pegou o negócio, que era o filho mais velho. Junto com os 2 irmãos, passaram pelas guerras, foram bem, mas aconteceu um fato muito estranho e muito interessante. Quando meus avós morreram, ele tinha 20 anos, então não tinha 21 para poder ter crédito, nada. Mas aqueles clientes do empório do meu avô amavam meu avô e minha avó, e um deles, que meu pai nunca tinha visto,
foi lá naquele postinho meio fechado, sem dinheiro e sem nada, e falou: olha, eu vou te dar uma carta de fiança. Meu pai falou: mas quem é o senhor? Ele falou: sim, eu sei quem você é, você não precisa me conhecer. E deu a casa dele em garantia para o meu pai, com 20 anos. Meu pai foi até a ESSO, que era um fornecedor, a ESSO aceitou e ele recomeçou a vida dele com essa carta. Eu tenho essa carta de fiança até hoje no meu escritório. Acreditar em alguém, esse foi o lema que ele trouxe. Eu acredito em você, menino. Se você não se acreditar, eu acredito em você. Vá. E assim começou tudo de novo, e veio a guerra. Aí, logo depois, meu pai se casa com minha mãe, morava na mesma rua. Todo mundo ali era no bairro, né? Tinha pouca gente. E meu irmão nasce durante a guerra, e ele, sozinho na guerra, Bonfim, triste ali é o local, né? Ele fala para o meu pai e para a minha mãe, quando ele tinha 5 anos, eu quero um irmão. Então, eu sou filho de pai de duplo, né? Porque quem me fez foi meu irmão. Meu pai e minha mãe foram só barriga de aluguel. E, nesse período, houve uma coisa muito interessante. Meu pai foi ajudar o asilo, onde esse senhor que tinha feito essa carta foi morar, porque ele era um italiano sem família, e o único jeito para viver era morar no asilo, e tinha uma parte paga. Então, meu pai começou a usar o asilo, casou-se com minha mãe no asilo, a festa foi no asilo, e a gente viveu dentro do asilo, que era perto do Bonfim, e eu, desde criança, fui brincar no asilo. E eu ficava com os velhos, depois, com 7 anos, eu tinha que distribuir fumo, sabe, aquele fumo em corda. E aí foi a minha primeira aprendizagem de marketing. Você vai dar risada, Pipão. Quando eu fui comprar o fumo, e eu tinha que comprar o fumo, porque era assim, né? Aquelas coisas não eram de graça. O rapaz falou assim: por que você já não leva o fumo na máquina? Porque cortar aquele fumo em pedacinho era duro. Cheguei no asilo, fui entregar, todo mundo: mas o prazer do cigarro de fumo é ficar meia hora abrindo o fumo. Meu pai falou: tá vendo? Você não sabe perguntar. Por que você não perguntou antes? Foi assim que começou minha vida social. Aprendi a perguntar para quem vai ganhar. Segundo lugar, ouvir, né? Ouvir o que ouvir, a saber não. Aí meu pai explicou: se você não souber perguntar, nunca virá a resposta certa. Segundo, pergunte, avalie e reconheça o outro, respeite o outro. E, com isso, a minha vida foi área social, obra de meninos abandonados que a justiça mandava, com a minha mãe, e foi assim que eu fui aprendendo a vida a ser respeitada no bairro de imigrantes. Isso deu a mim o que eu chamo de, uma palavra que eu gosto muito, não é muito usada no meu, serendipidade. É uma história do Sri Lanka, muito bonita, que você vai tendo aprendizados em várias áreas e, de repente, esses aprendizados se conectam na vida adulta. Por final, meu pai ficou muito doente do coração, na época não tinha os tratamentos atuais. Meu irmão se tornou um grande arquiteto, ele queria a vida dele nisso, então, com 16 anos, ele falou: a empresa é sua, porque eu vou morrer. É isso. Eu estou só há 59 anos lá, com 75 anos. Brincando de empresário, brincando de empreendedor, brincando de varejista, brincando de cafeicultor, brincando de um monte de coisas. Mas aí, na nossa conversa, você me contou que você, inclusive, se envolveu com a FEAC com 16 anos, né? Nesse momento. E aí, como é que surge a FEAC? Bom, a FEAC é uma coisa mais linda do mundo, porque é um casal que tinha doado para a família da mulher uma fazenda, tinha doado para a família do marido uma fazenda, e eles ficaram morando numa fazendinha em Campinas, e eles viram que do ano para a família tudo tinha ido para o beleléu. Então, eles resolveram fazer uma fundação voltada para criança e adolescente. E ela ficou guardadinha, porque era a fazenda que seria doada. Um belo dia, um outro grupo de pessoas de Campinas, maravilhoso,
da associação comercial, uma pessoa que é meu pai, meu tio, meu avô. Ele tem 99 anos, é um amigo de infância. Porque quando você perde o pai jovem, você fica amigo dos velhos imediatamente. É interessante, tem uma relação direta. E aí, ele leu no jornal que ia ser montada uma federação, ele imediatamente chamou o pessoal da família dele e falou assim: essa nossa fazenda é deles. E quando ela foi entregue para a federação, ela só dava prejuízo. Então foram chamados vários empresários de Campinas. Eu era menino, mas eu fui chamado para cuidar do conselho de doadores para sustentar uma fazenda que era dentro da cidade. Mas eu, desde essa época, já participava do grupo de jovens do Rotary do Lions, que se reunia na fazenda deles para discutir questões juvenis da época. Nós estávamos passando num período de militarismo, então tinha uma série de questões. E eu, logo cedo, tive que participar disso e fui aprendendo, né? Então, eu vivia num ambiente jovem e num ambiente 30 anos mais velho. Eu tinha uma dualidade. E, de repente, eles morreram e a fazenda passou para nós. E o que aconteceu? Tinha que sustentar a fazenda e nós já tínhamos começado a convidar entidades de Campinas para fazerem parte da FIAC. Primeiramente foram 3, nós estamos com 17 na época. Então, a gente teve que ir nas empresas e fazer um acordo muito bacana. O empregado que desse, o funcionário, o colaborador que desse um X, a empresa dobrava e mandava para a FIAC para isso aí. De repente, aparece um pessoal de São Paulo, amigo dos velhos, e fala: vamos fazer um shopping aí. O lugar é péssimo, mas como vocês são a FIAC, eu vou fazer. E aí foi feito o primeiro shopping, e o shopping passou a dar um lucro, e a gente tem um estatuto, o Jair está aqui, nosso grande gestor hoje. O estatuto nosso é de uma rigidez que no mundo é raro encontrar. Agora, de onde vem essa rigidez? Eu fui aluno da Fundação Americana, que é a Kellogg. Sim. Você fez parte, né, do programa da Kellogg, né? A Fundação Kellogg convidou eu e mais algumas pessoas jovens também para fazer líderes para fazer um programa. Parte de um sistema Kellogg. E depois disso, tudo que a Kellogg vinha fazer no Brasil, ela exigia que eu fosse a pessoa responsável pela Kellogg. Então, ela doava. Mas eu tinha que doar pela minha fundação que eu abri na empresa também o mesmo valor. Então, a gente somava os valores. Fazia o matching. Quer dizer, o senhor já faz o matching há muitos anos, né? Exato. E aí... Chamava matching mesmo. Eu aprendi muito com a Kellogg nos Estados Unidos. Depois, eles me mandaram para a faculdade da Kellogg. Então, eu trabalhava uma parte do tempo, eu estava falando até para eu tinha 3 meses por ano para estudar. Eu presidia a empresa, mas 3 meses eu podia estudar. É umas histórias diferentes. Aí, começamos a pensar no IDES, por conta de um outro momento. E aí, a Childhood não. A rainha da Suécia nos procurou para fazer um trabalho aqui no Brasil, por uma relação pessoal, e aí a solução era fazer o blend do dinheiro que a Kellogg dava para montar um instituto, e o foco seria arrumar uma estrutura para a Childhood, que agora vai fazer 22 anos. Aí você começa a mexer aqui, aí vem, na época já tinha o GIF, o Brasil Foundation, eu estava nos Estados Unidos quando a gente começou. Então, se você for olhar todos esses elementos, tem um pedaço de alguém que passou por essa caminhada, essa trajetória. E é isso. E Luiz Norberto, como é que você vê esse avanço da filantropia comunitária, né, com esse olhar de território no Brasil? E eu vou querer estender essa pergunta para você também, Antônio Carlos, mas vamos ouvir, já que ele já está aí na esteira. Olha, eu quando vi o início da sua apresentação e o filme, eu até pedi para o Jair
emprestar esse vídeo para passar no nosso conselho. Não. Agora eu vou fazer uma falazinha fora da sua pergunta, porque eu preciso dizer. Eu estou apavorado. Eu não estou bem. Eu escrevi ontem um texto, não sei o que fazer. Tem uma mídia eletrônica em Campinas, que eu aposto Uma Hora Campinas, e as jornalistas, eu escrevi esse texto, eu não sei o que fazer. Com toda essa experiência, tendo feito tudo isso, e tendo uma vida que, se eu reclamar, vai cair um raio na minha cabeça, porque eu não tenho mínima chance de reclamar de nada, eu não sei o que fazer. Eu tenho um defeito na vida, que eu sou estatístico. Então, todo estatístico projeta. E nenhuma das equações que eu projeto aparece solução. Eu tenho ido domingo cedo nas ruas, conversar com gente dormindo, sabe, para aprender, e não tem. Então, eu vou fazer agora um chamado assim. Se não houver um trabalho intenso de instituições como você já mencionou muitas, com apoio internacional, que eu sempre tive para tudo. Na escola minha lá, Harvard, a gente tem apoio no mundo. Eu tive um professor que me deu aula 20 anos disso lá. Então, é uma relação que você vê saída. De repente, o mundo está num momento complicado. Se a gente não criar PPPs, parcerias público-privadas, com empresários sendo os líderes da parceria e não o governo, empresário, que eu quero dizer, é empreendedor, né? Eu vejo dificuldade da gente consertar os países. E isso não passa pelas soluções dos territórios? Não, só passa por ela. E só passa se o próprio membro do território reconhecer que ele pode fazer a diferença. Então, o nosso papel não é dar esmola, mas é construir valor do próprio território para ele se cuidar. É só isso que pode e vai funcionar. No resto, não sei o que fazer. Mas a gente tem que ter esperança, Luiz Norberto. A gente está aqui para dar esperança, inspirar a esperança. Vamos ver se o Antônio Carlos não tem uma mensagem mais inspiradora. Eu estive com o Luiz Norberto na segunda-feira. Ele falou uma coisa que eu, inclusive, repeti depois para algumas pessoas, que é falar hoje, a preocupação hoje, com o gap que a gente teve com a evasão escolar, se a gente não tiver cautela, primeiro eu vou falar de pessimismo, depois eu falo um pouco mais de otimismo, tá? Se a gente não tiver minimamente uma ação mais consistente, cada jovem que está evadindo da escola vai ser um centímetro de muro a mais que a gente vai ter que levantar. Até que talvez a sociedade vai aprender meio que por coerção, tá certo? Que, no mínimo, esse país pode ter uma convulsão social. Agora, acho que a parte boa é que a gente sentiu na pandemia, tá? No primeiro ano da pandemia, que as empresas têm o potencial de ajudar. Agora a gente tem que saber... Foi incrível, né? Acho que até para os nossos visitantes estrangeiros, as doações mais que dobraram de empresas, né? Então, foi um fenômeno muito interessante. Eu não sei o quanto que, de repente, elas continuam, mas existe hoje uma pressão muito grande, acho que é um fato positivo, uma pressão muito grande de todos os stakeholders de uma empresa, no sentido que as empresas têm que se movimentar e elas são responsáveis por transformar esse cenário. Tá? Então, eu acho que talvez essa seja a parte boa. Eu acho que a gente tem que ser criativo. Tá? Eu acho que, na época da pandemia, muitas empresas foram. Acho que a gente teve aí uma conexão grande com com lideranças de territoriais. O IDES até nos ajudou nisso, para que a gente pudesse criar um processo, independentemente de doações que nós fizéssemos, tá? Criar um processo em que a gente pudesse chegar às lideranças comunitárias, tá? Para efetivamente fazer com que o auxílio, que na época era simplesmente o auxílio de sustento, né? Mas eu acho que o conceito realmente ele pode e deve ser estendido. Eu acho que, então, ou seja, acho que tem que ter a gente tem que provocar. Eu acho que essa provocação, a parte boa é essa, tá? As empresas hoje estão sendo muito pressionadas a mostrarem, você fala, esquece a época em que se cobrava só um resultado financeiro, um resultado para o investidor. Esquece. As empresas que realmente não tiverem a capacidade ou a consciência de oferecer o resultado para a sociedade, elas vão estar fora do jogo. Elas vão ser julgadas amanhã pelo que elas não fizeram hoje. Então,
eu acho que isso pode ser realmente uma boa notícia. Tá? Então, e eu acho também que, dentro desse papel que a gente procura exercer, eu acho muito importante esse papel, e é por isso, obviamente, que a gente começou a trilhar esse caminho, porque eu acho que muitas dessas organizações elas carecem, tá, de um apoio, tá certo? Aí não é só o apoio financeiro, é o apoio no sentido de falar como é que você pode usar a sua energia, tá, a sua vontade de transformação, tá, como é que você pode maximizar isso. E aí eu acho que realmente essa atuação pela base é muito, muito importante. Eu tive uma das experiências mais interessantes que a gente está entrando... Os nossos projetos, que às vezes não têm, todos eles, essa característica. Como eu falei, a gente apoia grandes, médios, pequenos. Tá? Vai muito da gente sentir a nossa capacidade de influenciar na melhora, na transformação. Né? Mas, então, esses projetos novos, Maré, Baixada, Taboa, estão começando. Mas uma coisa que eu me sinto muito bem é o fato de que eu tenho mentoria anual ou semestral com todos eles. Então, nisso, não só eu aprendo muito, como eu percebo que tem sempre um ponto que você fala, putz, legal, terminou. Quando termina uma conversa dessa, uma conversa normalmente de 1h30, eu falo, putz, eu encontrei um pontinho, às vezes, importante, para falar, putz, pensa nesse caminho aqui, já é uma coisa tão importante. Então, acho que também esse tipo de apoio, eu acho que ele é bastante importante. Tá? Acho que dentro disso, talvez alguns exemplos, é fantástico a gente poder conviver, entrar nesse mundo. Eu estive muito imerso no mundo de um segundo setor numa época em que praticamente ele transferia toda a responsabilidade para governos. E depois, 2011 para cá, eu pude, com a cabeça um pouco mais fora da caixa, deixando uma empresa que me consumia muito, eu pude começar uma trajetória que foi uma trajetória de doar meu tempo a favor, tá certo, do país, mas dentro de uma ótica mais de desenvolver empreendedores, governos familiares, carreiras de jovens, tá? Aí realmente eu pude começar a ter uma certa percepção do quanto essa contribuição das empresas pode ser valiosa, o quanto essa contribuição de grandes empresários, de empresários que vivenciaram, que tiveram uma vida, tá certo, bastante complexa num país como o nosso, para desenvolverem suas empresas, desenvolver as pessoas que estão dentro dessas empresas. Então, eu acho que hoje eu tenho essa consciência bastante clara e eu acho que isso tem que estar disseminado. Que não seja por convicção, mas que seja por coerção, porque amanhã a coerção vira convicção. Tomara que seja por convicção. Então, Luiz Norberto, você não acha que... acho que o que o Piponzi está trazendo é existe uma consciência maior, existe uma pressão maior em cima das empresas. E aí eu vejo, de verdade, de uma forma otimista, porque a gente consegue hoje ver, e tem exemplos já bem de sucesso, onde você tem a participação do setor privado junto com o terceiro setor e junto com o governo, entregando soluções e fazendo transformações que são importantes. Né? A gente tem uma questão aí da polarização da nossa sociedade, que eu acho que traz um desafio adicional para o diálogo, para a construção coletiva, mas certamente, né, e até gosto de citar uma pesquisa da TID Setúbal, onde eles fizeram um mapeamento sobre como pensam, né, as pessoas, a ala mais conservadora, né, do país acerca de temas de direitos humanos. E é muito interessante porque o pensamento é muito semelhante, mas a linguagem é completamente diferente. Então, a gente tem um desafio, né, de achar uma linguagem comum, mas certamente existem pontos em comum, em especial quando a gente atua numa comunidade. As pessoas querem a melhoria, né, do território, querem a melhoria da vida das pessoas, mas o difícil é você conseguir estabelecer esse diálogo, principalmente quando você tem, né, partes que têm orientações ideológicas mais distantes. Mas dentro desse cenário, como é que você vê, como é que você acha que a gente pode conscientizar os doadores, os filantropos, os empresários da importância desse modelo de grant making territorial, né? De você ter uma organização que vai apoiar e vai transformar o território a partir de um diagnóstico de forma sistêmica, como vocês estão, né, fazendo com a FEAC ali em Campinas, né, olhando para os problemas, porque os problemas são transversais também, né? A gente não consegue falar de educação sem falar de saúde, sem falar de saneamento, né? O ser humano ele é um só. E aí, como é que você enxerga? Como é que você acha que a gente consegue trazer mais gente, né, para essa estratégia? Eu vou usar o Piponzi
para usar a história dele como importante. Vou perguntar para o Piponzi. Seus filhos não influenciaram você também um pouquinho em pensar diferente? Bastante, bastante. Quer dizer, eu tive a oportunidade de trazer um filho que ele a Paula conhece também, não estou aqui para ficar, mas o fato é o seguinte: ele conseguiu, olhando a empresa, ele conseguiu entender que o varejo poderia ser uma ponta de contribuição das pessoas, e ali é aquela coisa, você começa a desenvolver uma filosofia de doação em partes pequenininhas, porque de repente o que você tem? A gente usa a estrutura toda nossa de varejo, nós temos em loja mais de 40 mil pessoas em todo o território nacional, em que você pode, de repente, o troco solidário é uma coisa mais comum, mas a gente optou, tá certo, por um projeto chamado Sorria, cuja doação da revista iria para institutos, no caso foi o GRAAC, a gente chegou a erguer praticamente um hospital quase que completo, com doações da revista, ou seja, um processo em que muita gente doa um pouquinho, ao invés de um processo que também tem que existir, que poucos doam muito, como é o caso de muitas instituições, o que torna, inclusive, elas um tanto quanto vulneráveis. Então, eu acho que essa influência, tá, eu acho que ela é muito positiva. E talvez, se falar de outra mensagem positiva, eu acredito muito nessa nova geração. Apesar de todas as críticas que eu tenho, a forma como as redes sociais funcionam, a forma como não sabem operar as redes sociais, a forma como se usa de um jeito, tá certo, que tem que ser repensado, tá? Mas essa geração ela é transparente, essa geração ela cobra. Desculpe se eu estendo um pouco mais, mas outro dia eu via num grupo de amigos, tá? Eu vi um dos colegas meus da Politécnica, e eu fiquei assim, besta, a gente comentava sobre um filme, e ele falou o seguinte: mas eu já vi esse filme. Eu falei: mas esse filme já saiu aqui e tal. Deu uma certa risada e tal. Entendi. Falei: não, é que realmente tem um dispositivo que você compra lá na Santa Efigênia, você pede no Mercado Livre, que de repente você conecta, tá certo, na TV, e você vê os canais todos do mundo, você vê todos os filmes, você vê tudo, né? Sabe aquela risadinha? E lá para trás, tá certo? Talvez o Luiz veio esse tempo, talvez ele falou: malandro, bacana, legal, né? Eu falei: olha, eu não quero ser eu não quero te dar aula nenhuma, mas eu quero saber como é que você vai explicar os seus netos amanhã aquilo que você está fazendo. Você não tem espaço para isso. Então, eu acho que essa geração que chega, se você quer mais boas notícias, eu acho que essa geração que chega, ela é uma geração muito boa. Eu tenho uma frase que eu também gosto, que é do Fábio Barbosa, que ele fala: nós não vamos entregar um país melhor para os nossos filhos, mas nós vamos entregar filhos melhores para o nosso país. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que isso, de fato, acontece. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho, porque não é só o Rodrigo. Eu tenho um filho também que já iniciou todo um trabalho em uma comunidade pequena do Guarujá, por conta dele. Ele é vice-presidente da empresa, executivo, tempo cheio, etc. Mas nos sábados ele está lá. E ajudou realmente a transformar uma área pequena, quer dizer, um estúdio chamado Ondas. Então, por favor, você fez uma pergunta, eu tomei teu espaço. Mas aí é a nova geração que vai mudar? A gente precisa também da geração de vocês. Ele me provocou. Né? Como é que a gente... Mas, na realidade, eu fiz uma pergunta, porque eu estou vendo a Bia aqui, minha querida filha também. Eu tenho filha pelo Brasil inteiro, viu? Ela e o pai dela, quando a gente lançou Todos pela Educação, e foi um momento importante de transformação, a gente estava sozinho. Era eu, Maria Lúcia, Milu, e aí, Jorge, venha, pelo amor de Deus. Mas veio a Bia junto, tá vendo? Já tem aí o time. Então, eu quero colocar para você uma coisa seguinte: o fato de eu estar estatisticamente prevendo um desastre não muda nada meu otimismo, mas me impõe. Que bom. Mas me impõe. Porque, ao olhar o problema... Acho que a nossa responsabilidade aumenta. Exatamente. Eu quero saber o seguinte: o que vão ser os nossos filhos de nossos filhos, ou netos de nossos netos, se a gente abandonar o processo? Então, o grande discurso que a gente deveria dizer é o seguinte: desculpa falar uma expressão ruim, está péssimo e vai piorar. Não adianta você tentar me convencer que vai melhorar, porque não vai. A estatística está aí. Por outro lado, qual o nosso papel, então? Com esses filhos, inclusive. Tem que mudar alguma coisa. O que você vai mudar? Não adianta você chegar lá e jogar dinheiro de avião, que é um outro problema que está acontecendo. O ESG é ótimo, mas ele precisa estar
constituído de ações concretas. Precisa ter ação na ponta, né? E as empresas estão fazendo coisas boas, o próprio Piponzi contou, porque tem filhos que ajudam. Mas quando você tem empresas comandadas por fundos de investimentos que só querem ter o resultado, eles estão piorando a situação. Então, eu tenho falado toda semana com algum governador, um grupo de amigos, para ver se esse governador vai ser... Quer dizer, não importa. Porque, para mim, não existe política. Existe governo. Para mim, pode entrar quem quiser para a presidência. 15 dias depois, eu estou lá, ô presidente, vamos trabalhar em educação, vamos... Porque o meu papel é lutar. Eu trabalhei com o Fernando Henrique, Dona Ruth participou, estamos aqui num prédio com o nome dela. Trabalhei com o Lula no primeiro, no segundo, com a Dilma, com o Temer e com o Bolsonaro. Ele aprovou todas as leis que a gente mandou. Porque lei dura. Ajuda local é política, mas a lei dura. Então, quero só confirmar, Paulo, assim, que está piorando profundamente. Eu sempre tirei gente de rua em Campinas pela FIAC. A gente limpava. Campinas não tinha uma pessoa pedindo esmola. Vá ver o que está em Campinas hoje. Isso está no país todo e fora, viu? Eu acabei de voltar. Está lá fora também. Então, se você olhar friamente, a estatística é ruim. O que nos impõe maior liderança, maior envolvimento, maior associativismo e aí que vem o lado importante que vocês estão fazendo, eu acredito, que é o caso da FIAC. Não adianta você ir lá e dar. Você precisa construir no meio uma sociedade que se movimente. Tem que empoderar, né? Exatamente. Não é só empoderar. É responsabilizar também. Porque empoderar é uma coisa que eu não gosto. Então, com a escola pública, que a gente trabalha há anos, a nossa Fundação Educar ajuda. Né? Então, é pela escola, pelo trabalho. Nós estamos fazendo 2 livros interessantes. O Cláudio Moura Castro pediu ajuda e nós estamos fazendo. Um é plantar árvore. Você só tem sombra hoje porque alguém plantou no passado. É um livro bacana. E o outro chama-se Quem é que vai cuidar dos nem-nem-nens do Brasil? Em 92, eu fui chamado ao Rio de Janeiro por um grupo de pessoas lá da época, inclusive, da Dona Ruth. O que está acontecendo com prédios que estão levantando muros e fossos? E eu fui estudar. E escrevi um texto para o Rio chamado Os Castelos Medievais do Século XXI, 92. Aonde nós moramos hoje? Castelos medievais do século XXI. E a cada 1 milhão de nem que vem para o mercado, você sobe mais 10 centímetros do muro. Então, esse é um outro tema que a gente abandonou 13 milhões e meio de jovens que eles só sabem apertar revólver. O resto eles não sabem nada. E não tem esperança. Vai conversar com um. Vai na FEBEM, na FEBEM agora na casa. Então, nós temos que trabalhar neste campo de levantar a sociedade, mas levantar através da escola, levantar através de um profissionalismo. Então, e do território, né? E do território. Mas quando você fala território, assim, o que esse território pode produzir, como está lá, como é que nós... Então, essa é uma tecnologia que vocês têm, muito bacana, e a gente está experimentando na FIAC com vocês, e que teria que ter sempre a parceria de empresas com o papel do empresário também ajudar a gestão. E a responsabilização, né? Responsabilização. Esse é o que eu queria falar. Para mim, eu queria um capitalismo novo, Piponzi, se você me ajudar nisso, chamado RRR. Capitalismo consciente diz assim, seja consciente. O que é ser consciente? Então, o RR é resiliente, responsável e responsabilizador. Se esses três... cobrar as políticas públicas também. Né? Então, é isso, querido. Eu não quero ser negativo, mas preciso olhar para a doença. Sim, gente, a gente esgotou o nosso tempo, mas eu queria ouvir as palavras finais, né, do Antônio Carlos Piponzi para a gente encerrar esse painel, que foi muito rico e muito bacana. E eu vou adotar o RRR. A gente tem aqui abrir para perguntas. Vamos abrir para perguntas e depois a gente faz uma rodada? Pode ser? Então, vamos lá.
Alguém? preferência a gente talvez coletar 3 perguntas de uma vez, rapidinho? Tá ótimo. Então vamos lá. Abrimos aí a possibilidade para 3 perguntas. O público está todo mundo muito tímido. Que seja uma única pergunta, gente, só para a gente encerrar aqui com pelo menos um pouquinho de debate com vocês. Normalmente depois da primeira vem um monte. Mas daí não vai dar tempo. Eu acho que eu assustei todo mundo. Temos aqui uma pergunta na frente da Mônica. Me assustou um pouco, viu? Precisa ter mais otimismo. Não, uma coisa que eu achei interessante na fala do Luiz Norberto, e ele é muito... você contando a história, né, do seu avô, que teve um cara que foi lá e entregou uma carta de fiança, isso é uma coisa que, no empreendedorismo, numa cultura mais empreendedora, é muito importante. Ou seja, alguém tomou o risco. Vocês têm falado dessa questão do envolvimento... E confiou, né? E confiou, né? Mas tomou o risco, né? Eu acho que, quando a gente fala dessa filantropia de território, que é uma filantropia que a gente, para envolver o empresariado, para envolver os doadores individuais, eu acho que o movimento, eu não sei o que vocês veem com relação a isso, é essa coisa, pensar fora da caixa. Como é que você vai trabalhar com o empresariado que ele não vai investir num projeto, que ele não vai provocar impacto, porque transformação social não se faz em um ano, vai ter que ser um projeto de 3, 5 anos, pelo menos. Como é que vocês veem trabalhar essa cultura empresarial para eles chegarem juntos, mas também entenderem que tem que tomar risco, porque... A Kellogg, por exemplo, a gente está falando de uma cultura americana que vem de uma parte muito do empreendedorismo, né? Que tem aquela ideia de você ter family, friends and fools, e ter anjos, ter venture capital. Então, se você fizer essa metáfora, como é que vocês veem isso no Brasil? Porque eu acho que, nesse cenário, a gente precisa, de fato, envolver cada vez mais pessoas e entender que elas têm que acreditar. Como é que vocês veem essa questão de tomar o risco? Dar essa carta de fiança para as organizações sociais? Tem mais alguma pergunta? Senão, a gente já passa para eles e aí fica aqui para os dois responderem e já fazerem suas considerações finais. Tem mais uma outra pergunta que a gente faz. Bom dia, eu sou Milene Melo, da Fundais Espírito Santo. Muito aprendizado aqui com tudo que vocês já falaram. E, Luiz Norberto, eu estava justamente conversando sobre essa última fala, não sei se o Beto da Taboa lembra, sobre isso ontem com ele, sobre uma reflexão de que realmente os tempos vão piorar. E não é ser negativo, é ser realista, mas eu concordo com você, Paula, a gente tem que ter esperança. E eu acredito que o fato da gente estar reunido aqui, todas essas instituições, essas pessoas, é o que nos dá essa esperança, né? Toda a nossa motivação. E eu gostaria realmente de ouvir as propostas. Você falou que você está sem respostas, Luiz Norberto, então nós vamos ter que nos unir aí para poder buscar essas propostas juntos, certo? Então, estou querendo ver se nos próximos painéis e se vocês têm aí alguma dica, um caminho que a gente possa aí continuar trilhando juntos. Para todos os efeitos, eu quero agradecer, porque está sendo muito rico mesmo o aprendizado aqui que eu estou tendo nesses dias. Obrigada, gente. Agora vamos ouvir. Eu acho que eu prefiro deixar o Luiz Norberto final, porque o repertório dele é muito maior e as perguntas foram dirigidas a ele. Tá? Não. Deixa eu só fazer um comentário mínimo. Mônica, eu faço das suas palavras 100% do que... É isso. Não tem nem que acreditar. Eu quero reforçar o que você disse. E, se eu não sofrer, eu não mudo. Eu preciso sofrer. Eu estudo para sofrer. Senão, eu não consigo me modificar. Eu me acomodo. Então, por que eu tenho ido ouvir as pessoas na rua às 6 da manhã? Porque tem um cara carregando papelão, que é maravilhoso, e tem uma pessoa dormindo na rua.
Como é que eu vou entender esse problema para ajudar via FEAC e via fundação? Se eu não entender o problema e não transformar num desafio, Paula, não vai resolver. Mas acho que essa questão de tomar risco também é muito importante, né? Isso, exatamente. Porque eu assim, tenho visto, né, muitos dos nossos filantropos, dos nossos investidores, eles tomam risco nos negócios, mas não na filantropia. E a transformação, né, o venture capital, eu até trabalhei com isso, né, na minha vida passada. E é isso, você toma o risco para criar transformação, para criar alguma coisa nova, para inovar, né? Quanto maior o risco, maior o potencial que você tem, né? Do ponto de vista financeiro de retorno e do ponto de vista social, eu acho, de transformação. Mas é difícil, né? E até a gente tem essa dificuldade de levar o conceito da filantropia comunitária, dos institutos e das fundações comunitárias, porque é uma coisa nova. Né? E eu já tive alguns filantropos me perguntando, mas por que eu vou investir por meio dessa organização e eu simplesmente não escolho as organizações? Eu falo, porque aqui você tem um instrumento de diagnóstico, de avaliação, ou seja, dentro do território, perto das pessoas, com a escuta, que é fundamental. Porque não necessariamente o que eu acho que é importante para quem? Para cada território. Por isso que a escuta é fundamental. Mas eu vou usar novamente a Mônica e a sua fala, querida, e você, pelo seguinte. Se eu estudo o problema, eu não saio do problema. Eu preciso estudar o problema para achar um desafio que eu possa trabalhar. Se eu não achar o desafio, eu não vou achar a solução. Aí você comenta um fato importante. Os empresários que não entenderem que este modelo de mundo que estamos destruirá as empresas também, porque o nosso custo. Então, nós temos que ter uma venda de produto que seja bom para o empresário, no conceito de que acreditar significa investir também, correr risco junto. Não adianta só investir na bolsa e correr risco, tem que investir também na sociedade. Nós temos um Brasil que, por sorte, não tem guerras, não tem vizinhos, mas nós precisamos cuidar do país também. E se não cuidarmos do país, as empresas vão sofrer. Agora, é bom para os negócios. Paula, uma sociedade saudável é bom para os negócios. Vamos colocar o problema friamente. É sério. Agora, como é que nós vamos criar modelos, tá certo, Piponzi? Nós falamos no IDV essa semana, modelos para mudar essa sociedade, sabe? Então, não adianta negar o ruim, é usar o ruim, entender o problema, transformar em desafio local, territorial, mas também transformar em desafio dos nenéns, porque isso em cada território tem neném. Então, como é que vocês... Cuidar da juventude também, né? Exatamente. Cuidar da escola. Então, Piponzi, você que tem uma experiência gostosa, recente, fala para nós, como empresário, o que a gente tem que fazer. E aí você não queria finalizar, mas a final vai ficar com você, Piponzi. Então, suas palavras serão as finais aqui para o nosso painel. Que responsabilidade, né? Eu acho que, quer dizer, eu acredito muito, tá? E a gente viu isso na pandemia, que as empresas têm um poder extraordinário de transformação. Mas eu acho, quando você fala de risco, Paula, eu acho que o risco, quando você fala das empresas investirem, não é tanto o risco, não é um risco financeiro. É um risco muito mais de reputação e de imagem. Acho que isso está sendo muito importante. A pressão está vindo muito daí. A sociedade pressiona as empresas, tá? E mesmo quando você fala de fundos, tá? Eu tenho horror. Desculpa, não sei, respeito quem está aqui. Eu tenho horror no mercado financeiro, o jeito de pensar, mas isso está mudando também. Eu tenho horror à forma como fundos destroem culturas de empresas, tiram empreendedores do seu grande objetivo, do seu grande sonho, por conta de vamos realizar, vamos ganhar, vamos... Tem, mas mesmo esses hoje, tá certo, são pressionados por investidores. Cada vez mais nós estamos no mercado de capitais, cada vez mais somos cobrados e continuaremos a ser cobrados. Então, eu digo, isso pode ser inicialmente uma solução pela coerção, tá? Mas seguramente disso, tá certo, vai resultar de uma forma cada vez mais, e a gente conhece ótimos exemplos de empresas, tá, que fazem bons trabalhos e continuarão a fazer e farão trabalhos melhores. Então, por aí, eu acho que a gente terá um caminho. E também uma reflexão que eu faço, se a gente não tivesse tido a pandemia, tá,
Por um lado, fala, talvez não tivesse tido essa reflexão toda que a sociedade fez. Mas eu acho que a gente, com tanta... a diversidade aí de instituições que eu converso e tal, eu fico, em 4 anos, assim, eu estou pasmo de ver quanta gente esse país tem com projetos, sabe, com gana, com vontade de transformação. Vejo nos jovens aquele brilho de transformação, deixando empregos, tá certo? Que rendem mais, que dão mais dinheiro para mudarem, para estarem juntos, tá? Então, eu acho que de toda forma, tá? Quer dizer, a gente aumentou, quer dizer, o gap na hora que a gente fala, o terror, o pavor que eu tenho são os nenéns que aumentaram. Eles vão aumentar porque a evasão escolar foi monumental. Mas, de um outro lado, eu acho que a gente... Eu acredito muito que o momento, tá, é bastante favorável para as empresas. As empresas estão entendendo, vão entender cada vez mais. Tem gente que procura construir porque nem sabe como é que vai lidar com o tal do ESG, tá certo? Mas, de um jeito ou de outro, eles vão aprender, vão aportar recursos, e eu acho que isso é uma forma, tá certo? Essa parceria é muito importante. Lógico que governos não podem se omitir, né? E aí cabe a nós também uma responsabilidade de poder influenciar num processo político, escolher bons governantes, né? Seja o presidente, não importa. Não importa. Até porque eu trabalho... um dos institutos que eu apoio é o Renova, né? Eu acho maravilhoso um trabalho de você selecionar. São 3.000 jovens, 3.000 pessoas, nem todos jovens, mas, enfim, que querem entrar na política e transformar o Congresso Nacional, porque na hora que você transforma o Congresso Nacional, você realmente... O Congresso Nacional é uma entidade, tá certo, que tem um poder estúpido, monumental, e não tem responsabilidade nenhuma sobre o que faz, tá? Então, eu acho que é um outro capítulo, mas é uma transformação também. Não adianta, quer dizer, a gente tem que ter governo nisso. Não pode ser um outro capítulo. Assim, quando no passado a gente pensava, terceiro setor, aqui é outra coisa. Terceiro setor não é uma coisa só, gente. Governo, segundo setor, terceiro, os três, não adianta. Se for uma solução individualizada, aqui, se for só terceiro setor, a gente vai enxugar gelo. Tá? E só com empresas, tá certo? Realmente empresas dão um motor de crescimento, trazem recursos, mas a solução tem que ser completa. Não adianta. Se a gente parte já de políticas erradas, se a gente tem políticas tortas de educação, de saúde, não adianta que a gente não transforme. Então, essa consciência tem que ter também. Não adianta a gente estar aqui achando que a gente vai resolver sozinho e a gente não se preocupar com essa situação política. E não é uma polarização, sabe? Voto de um e de outro. Obrigado. Não é simplesmente falar eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, essa boçalização que envolve, tá certo, uma grande parte da sociedade, tá? Então, acho que é por aí. Mas é isso, gente. Vamos todos juntos, né? Obrigada.